Vamos estudar agora, pessoal, as 10 dúvidas mais comuns que os alunos têm quando estão estudando e montando o circuito, que é o nosso kit de eletrônica aqui da Escola Técnica Layout. Olha só a dúvida do aluno. Primeira dúvida. Professor, o que é uma retificação de meia onda? Poderia me explicar? Certo, então vamos lá. O que é uma retificação de meia onda? Olha só, a retificação de meia onda é quando você tem, por exemplo, um único diodo. Olha aqui o diodo, olha. Um único diodo, vocês estão vendo. Aqui, ó, de anodo para cátodo. A gente sabe que o diodo retificador conduz a corrente elétrica em um único sentido, correto? Então, você sabe que a tensão alternada vai chegar no transformador. Do transformador vai chegar uma tensão AC aqui, olha, nesse fio. E nesse ponto aqui você vai ter a tensão alternada senoidal, que é a tensão da rede elétrica, que nós temos aqui na nossa rede elétrica. Confere? Na rede elétrica aqui. Então temos aqui a tensão alternada senoidal. Essa tensão alternada aqui no Recife é 220 volts. Tensão eficaz, ou RMS. Correto? Esse transformador, vocês estão vendo aqui, ó, sai 12 mais 12. A gente já estudou isso, 12 mais 12. Então ele é um transformador redutor. Entre a tensão alternada senoidal, certo? Uma fase só, fase neutro, vai sair aqui, desse transformador tem 12 e 12, porque um 12 é da fase 1 e o outro 12 é da fase 2. Eles têm tensões, certo? Alternadas, senoidais, a mesma frequência da entrada, 60 Hz, 60 Hz, só que F1 é defasado de F2 em 180 graus. O que é isso? Quando aqui tem o semiciclo positivo, aqui terá o semiciclo negativo. Quando aqui tiver o semiciclo positivo, lá terá o negativo. Isso vai ocorrer 60 vezes em um segundo. Então os elétrons vão mudando. O semiciclo positivo tem os elétrons no sentido. No semiciclo negativo, os elétrons têm outro sentido. O diodo retificador, ele conduz a corrente elétrica em um único sentido. A gente sabe disso. Como ele está aqui de anodo para cátodo, ele vai receber aqui a tensão alternada, aqui nesse ponto aqui dele, ó, tensão alternada. E quando tiver o semiciclo positivo, os elétrons estiverem num sentido positivo, ele vai deixar passar, vai passar a ter a corrente aqui positiva, o semiciclo positivo. Isso é a retificação de meia onda. Você poderia também, pessoal, ter a retificação de meia onda. Nesse caso é positiva, foi de anodo para cátodo. Poderia também ser negativa, caso eu chegue aqui e inverta a posição desse diodo. Vou mostrar a vocês, vou inverter ele e vou mostrar a vocês, certo? Um minutinho, vamos lá. Olha aí, agora pessoal, eu inverti a posição do diodo. Tá vendo? A posição do diodo, agora está o cátodo aqui e o anodo aqui. Nesse caso, continua sendo uma retificação de meia onda, só que ele agora, pessoal, está invertido. Você vai ter a tensão agora negativa, porque a tensão agora alternada, quando tiver o semiciclo negativo, como o cátodo está aqui, ele vai conduzir tendo a tensão negativa. Então, isso é a retificação de meia onda. Entra uma tensão alternada, senoidal, e sai uma tensão DC pulsativa. Nesse caso, negativo, porque está entrando a tensão alternada no cátodo, vai sair tensão negativa aqui. Quando eu inverter o diodo, certo? Vai sair tensão positiva. Vou inverter novamente. Vejamos novamente aí, olha, ele agora está invertido. Novamente colocamos o quê? A tensão alternada aplicando no anodo. Sai no cátodo o quê? Uma tensão o quê? Positiva, pessoal. Uma tensão positiva nesse caso. Correto? Então aí vocês já sabem o que é a retificação da tensão de meia onda, uma retificação de meia onda. Veja que ele não tem capacitor. Está recebendo a tensão alternada, retificando para a tensão contínua de anodo para cátodo, tensão o quê? Positiva. Correto?